Oh, meu Deus. Oi, gente, tudo bem? Olha, desculpa, não sei o que que foi aqui que derrubou essa live. Tava indo tudo bem. Desculpa, Guilherme, Maíra. Que coisa, meu Deus. Não sei o que foi, eu não tava. Mas você tava mexendo, né? Maíra Machado, eu acho que eu chamei. Deixa Pronto, eu voltando. ver. Ai, desculpa, não sei o que foi. Maíra entrou também? Entrou. Ai, gente, perdão. Não sei, assim, em geral eu não fico mexendo muito aqui não para ter derrubado, mas se eu derrubei, perdão a vocês e a todo mundo que tinha entrado aqui, mas já está todo mundo entrando de novo, porque o papo é muito bom, ninguém vai perder. E o Guilherme estava dando uma introdução, né, Guilherme, da É, importância desse debate. estava dizendo nesse momento em que o Brasil respira com a ajuda de aparelhos, no que diz respeito aos direitos da população LGBT, e é justamente porque os ventos conservadores seguem ventando, né? Então eu acho que ainda que a gente tenha um respiro, por outro lado tem ventos muito fortes soprando contra não apenas esse debate, mas a reivindicação desses direitos. Então acho que é um momento muito importante para fazer essa discussão. É isso que você disse mesmo, a gente está respirando, né? Então, assim, se a gente está respirando, tem que juntar energia e seguir, porque esse mundo é muito agressivo com as pessoas em geral, né? Mas é especialmente agressivo com as pessoas, com as mulheres, né? Com as pessoas LGBTQI ou qualquer pessoa que destoe dessa padronização, né? Que a sociedade vai formando em vários sentidos. Só para vocês terem uma ideia, nessa questão religiosa, essa semana passada nós aprovamos um projeto de lei aqui na Câmara falando exatamente sobre a liberdade religiosa. Expressamos esse projeto de lei numa coisa muito singela, que é dar o dia 13 de maio a denominação de Dia Municipal do Preto Velho aqui em Campo Grande. Porque já é o dia do Preto Velho, né, para a religião de Umbanda e tal, nacionalmente. Mas a gente quis falar um pouco disso, né? Então, fizemos a lei, que foi um pedido da comunidade, da Umbanda e tal, que era o Dia Municipal do Preto Velho. Foi aprovado no plenário da Câmara com dificuldade. 8 votos contrários, né? Então, quando o Guilherme falou que a gente está respirando ainda, né? A gente está precisando de mais ares, né? E aí, nessa questão da proteção da pessoa LGBT, a gente se preocupa muito com a vida, né? Com a essência, com a existência das pessoas. As pessoas dizem assim, ó, resistir, viver é um desafio diário, né? E a gente tem a Maíra, que é delegada de polícia, e hoje está à frente numa estrutura da Polícia Civil que chama Núcleo de Cidadania, de preservação dos direitos das pessoas. E a gente precisa orientar todo mundo sobre, primeiro, a existência dessa tipificação penal, que é crime de homofobia, crime de transfobia, sabe? O que que é isso? Como é que os delegados e as delegadas estão preparadas para receber essas denúncias das vítimas? E, enfim, como o aparelho de justiça, como os juízes, né, estão tratando essa questão. Porque o que a gente sente mesmo é aquela não é nada, esquece, falou de brincadeira, né? Ah, mas também, por que que você saiu na rua de madrugada? Por que que você estava naquele lugar? Por que que você estava com aquela roupa, né? Muito mais criminalizando a vítima do que tomando a providência de Estado protetor de direitos, né? Então, como que é isso nesse estado do Mato Grosso do Sul, que é o terceiro nas estatísticas, né, mais violento contra as pessoas LGBT? E como é que a gente sai disso? Qual que é o caminho? Qual que a gente tem no governo do estado, na estrutura da polícia e da justiça para proteger a vítima, para, enfim, colocar a pessoa que cometeu o crime cumprindo a pena dele, enfim, o que, que você fala para a gente, Maria, que é muito importante. Aí depois a gente vai ouvir, como eu disse, o Guilherme falando um pouco para a gente do que o que, que é as urgências, né, assim, na visão dele como cientista, como pesquisador e tal, quais são os caminhos que a gente tem que percorrer do ponto de vista da construção social para acabar com a transfobia e a homofobia. Bom, boa noite a todos, todas e todes, né? Agora sim deu uma fala.
Luiz, eu peço um minutinho para fazer a minha autodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher cis, lésbica, tenho cabelos compridos, castanho escuro, estou vestindo uma camiseta de manga comprida preta, com um broche com a bandeira do LGBT, estou sentada e uma janela ao fundo. Então, feito isso, para aqueles que nos podem só ouvir, e responder algumas das questões. É um prazer também, professor Guilherme, conhecê-lo ainda que virtualmente. Como eu disse, a vereadora já é uma companheira de militância há muito tempo, ela é engajada em todas as pautas sociais que precisam, né, ter voz, ter corpo. E a questão da LGBTfobia não é só porque nós estamos próximo ao dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à Homotransfobia. Ela é um assunto que tem que ser falado diário. O preconceito ele tem que ser combatido diariamente, né? Como você falou, eu tenho 9 anos de DEAN, na pauta ali da violência de gênero e especificamente violência doméstica e familiar contra a mulher. E recentemente foi criado o Núcleo Institucional da Cidadania dentro da Polícia Civil, para que justamente a gente conseguisse, Luísa e Guilherme, diminuir essa distância entre a Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil, e a população, seja a sociedade civil, seja os entes governamentais. A polícia ela sempre teve uma imagem de repressora e violenta. E realmente foi, há muito tempo. E a gente quer e deseja agora desconstruir essa imagem. Então, por isso o núcleo foi criado, para estar mais próximo à população e receber essas demandas. Receber as demandas que precisam ser muitas das vezes corrigidas ou melhoradas. Por exemplo, uma capacitação para os nossos policiais, para que eles possam prestar um atendimento acolhedor, humanizado e realmente eficiente para certos grupos vulnerabilizados. Não só isso, a gente também construir, né, tentar construir juntos políticas públicas, compilar os nossos dados, os nossos números, porque sem eles a gente não constrói política pública. E em 2023 a gente deu um passo enorme para realmente a responsabilização da LGBTfobia, da homotransfobia. Desde 2019, o STF já tinha se manifestado que iria considerar tanto a transfobia quanto a homofobia em racismo, que a lei de racismo fosse aplicada. Mas eles não falaram ali da pessoa individualmente, e era aplicada a injúria racial. E a injúria racial tinha pena muito menor do que na lei de racismo, que hoje vai de reclusão de 2 a 5 anos. E agora, em 2023, o STF se manifestou mais uma vez dizendo que não. Até mesmo uma pessoa ali que sofra qualquer tipo de discriminação por conta da sua orientação sexual, por conta da sua identidade de gênero, nós vamos aplicar a lei de racismo. E é assim que tem que ser. Eu sei que tem vozes, como o Guilherme falou, que se levantam, principalmente dizendo que não seria bem assim a questão do racismo, né? E a questão da aplicação da lei nesse caso. Mas aqui, especificamente no Mato Grosso do Sul, nós destinamos uma delegacia especializada, que é o DEOPS, ele fica ali no CEPOL, no bairro Tiradentes, ele recebe essas ocorrências de, não só essas, intolerância religiosa também, igualdade racial, as questões da igualdade racial, e ele vai receber essas ocorrências de LGBTfobia, de homotransfobia. Com relação à mulher trans especificamente, não só a mulher trans, a mulher lésbica e bi também, se for uma violência no âmbito da familiar ou doméstico, quem vai receber é a DEAN. A DEAN, antes mesmo do STJ se manifestar, ela já aplicava a Maria da Penha para a mulher trans, assim como as medidas protetivas. Então, a DEAN é a responsável pela violência doméstica familiar contra a mulher trans, contra a mulher lésbica e bissexual. Né? Com relação às outras pessoas, a gente tem aí a DEOPS para registrar essa ocorrência, para investigar, para instaurar esse inquérito e investigar qualquer tipo de crime com relação à LGBTfobia. Mas só se for no âmbito da violência doméstica, né, doutora Maíra? Porque se for uma transfobia ou uma LGBTfobia, enfim, que ela foi agredida por outra pessoa que não é da relação afetiva dela, né, da convivência familiar,
Aí não é mais lá, né? Aí já é na DEOPS mesmo. Exatamente. Mas a gente pode ter, Luísa, como um boa advogada que a senhora é, Mas, uma conexão. Se nós tivermos uma conexão, por exemplo, eu tive no mesmo momento, naquele mesmo cenário ali, naquele mesmo local, uma violência doméstica e também um crime de homotransfobia, ele vai para a DEAN, porque a DEAN, com essa conexão, a DEAN se torna a delegacia que tem atribuição para a investigação. Agora, se for somente, puramente a homotransfobia, vai ser o DEOPS. e como são os números aí? Tem feito ocorrência, as pessoas vão procurar, fazem a denúncia. O que que você pode nos falar sobre Bom, isso? vereadora, realmente o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Mas, o que a gente tem hoje de realidade? Nós temos uma subnotificação. Realmente as pessoas LGBT+, elas acabam não procurando a segurança pública por conta daquilo que eu falei antes, por conta da construção de ser uma polícia repressora, uma polícia violenta e da violência institucional, que não vai conseguir ter um atendimento, que muitas das vezes vai ser revitimizado na hora de registrar sua ocorrência ou sequer vai ser ouvida. Né? Por isso que eu disse que o núcleo vem com uma escuta qualificada dessas demandas. Não que o núcleo vá registrar a ocorrência, mas o núcleo pode intervir se uma ocorrência não foi registrada, se houve um problema naquele momento do registro da ocorrência, ou se entendeu que a tipificação não é aquela. Né? Então, esse número acaba sendo não sendo condizente com a realidade, porque nós não temos essa procura, muitas das vezes. Recentemente, o SIGO, o nosso sistema, ele foi alterado para inserir identidade de gênero e orientação sexual, porque até então não tinha esses campos. E aí, se você não tem esses campos, como é que você vai reunir os dados, né? Então, hoje, vereadora, é pequena a procura, sabe? É pequena, por quê? Porque a gente precisa de mais eventos como este. A gente precisa de mais eventos como o de amanhã na Assembleia, na Câmara. A gente precisa falar, e a gente precisa falar todo dia. A gente precisa levar a informação. A gente precisa levar para aquela pessoa que não sabe que ela tem um direito. E ela precisa fazer valer esse direito, que não é o primeiro não que ela vai parar. Porque não a gente já ouviu a vida inteira, né? Nós, de certa forma, não somos desejados pela sociedade que se entende normal ou que se entende atípica, né? A sociedade típica. Então, a gente precisa dar voz, a gente precisa levar esse conhecimento. Mas, doutor, aquela delegacia não recebe. Recebe sim, porque foi lá, por decreto, inclusive, atribuída a investigação desses crimes. Então, a gente precisa denunciar. Se a gente não denunciar, Luísa e Guilherme, a gente não tem número, a gente não vai conseguir construir ações. Então, eu já deixo aqui, já aproveito a live para incentivar, sim, a denúncia. É, isso mesmo. Às vezes fica até parecendo estranho a gente falar incentivar, né? Mas é uma maneira da gente combater a violência, porque se essa denúncia, a vítima não vai fazer a denúncia, não chega no aparelho do Estado, a gente também não tem indicadores para reclamar políticas públicas, né? Então, assim, a gente está passando por um período que uma conversa como essa é muito importante, porque tem muita gente que está ainda com aquela memória de que não adianta nada, né? Que tudo vai ser considerado uma injúria racial, né? Como vai tratar, né? Na mesma maneira, que é um crime bem mais leve, e eu não vou conseguir nada com isso e tal, né? Então é importante a informação de que depois de 2023, né? O STF já entendeu, né? Que não cabe só naquelas situações coletivas, mas também individuais, a aplicação da mesma tipificação, da mesma pena, enfim, para os crimes de racismo, também para os crimes de transfobia, homofobia, né? E que a gente só vai alcançar justiça, seja individualmente para quem é vítima, ou para a sociedade como um todo, fazer com que esse aparelho de justiça funcione a favor de uma sociedade melhor, porque a lei é isso, né? A lei é um instrumento de melhorar a sociedade, né? Então é por isso que tem que se valer dela para melhorar.
Então, dizer para as pessoas que estão nos assistindo em todos os fóruns que, olha, não cale diante de uma violência física, moral, psicológica, patrimonial, né? E que tenha características de ser em razão da sua orientação ou, né, da sua orientação sexual, a sua situação de gênero, você tem que denunciar, que é para que você promova, né, socialmente uma melhora, não é isso, Maíra? Isso, Luiz, eu vou além. Não se calar diante da violência institucional. Por mais que exista realmente essa construção de que eu não vou ser atendido, não vão realmente me dar ouvidos, eu vou ser tratado mal, eu vou ser revitimizado. Não, a gente tem que aprender a passar por cima de tudo isso e denunciar também se for vítima de violência institucional, tá? Então, a gente tem que sim procurar. Vai lá e denuncia tudo, né? Denuncia quem te fez a lesão, enfim, né? A Exato. pessoa que te agrediu, o agressor, e se não der certo, denuncia, né, a violência institucional da delegacia, né, que não aceitou não tipificou adequadamente, enfim, né? É muita coisa que tem que fazer, né, doutora Maíra, para que a gente faça valer toda essa conquista, né? Porque essa institucionalidade é muito importante, né? Sim, o que acontece? Eu vou passar aí por 3 tópicos. Realmente nós vivemos um passado bem ruim, bem difícil em matérias de direitos humanos, tá? Não falo só na LGBT, não. Nós passamos anos muito difíceis, mas eu vejo com esperança essa melhora, a ponto de o Conselho Nacional LGBT, ele voltou no atual governo federal. Então a gente precisa olhar e entendo que esse governo ele tem um olhar diferenciado para políticas públicas, principalmente na questão LGBT+. Com relação a essa questão da denúncia, de procurar, eu trago 2 exemplos. Muita gente fala assim, a medida protetiva não serve para nada. Lá no caso da violência doméstica e familiar. É uma mera folha de papel. Não, Luísa, serve. Dos 12 feminicídios que nós tivemos ano passado, 11 ou 10 não tinham medidas. Então, isso significa o quê? Que a medida protetiva salva, sabe? Por mais que ela tenha uma fama de ser só uma mera folha de papel, mas ela não é, sabe? Então, é por isso que a gente realmente precisa fazer valer nossos direitos, fazer procurar, e não normalizar a discriminação e o preconceito. Não normalizar a piadinha, porque não é piada, é violência, quando não é moral, é psicológica, quiçá física, né? A gente não pode só tomar atitude com uma violência física, porque ela é visível. E a violência moral? E é uma violência que você sofre em razão de sua orientação ou identidade de gênero, orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho? Como é que fica isso? Se você for assediado no trabalho, ou assediada, né? E tiver ali também a questão do gênero envolvido. Então, a gente não pode mais, eu falo enquanto, claro, enquanto servidora pública, mas falo também como pertencente à comunidade, como militante, a gente não pode se calar diante das violências. Nós precisamos, sim, lutar, porque foi através de todas as lutas que conseguimos alguns dos direitos que estão aí. E não podemos perder, porque, como disse o professor, realmente eles ainda continuam ameaçados, sabe? Então, a gente precisa fazer valer, precisa reforçar esses direitos, né? Precisa realmente ir atrás. Um instrumento muito bom para isso é o Conselho, seja ele nacional, estadual, municipal, Luiz, e a gente vai falar sobre isso amanhã, né? A gente precisa, por exemplo, desse conselho, para que ele providencie esse link, essa ponte com quem realmente pode fazer melhorar, por exemplo, um atendimento dentro de uma delegacia. Muito bom, Maíra. Ela está dizendo desse conselho, é o Conselho de Direitos LGBT, que aqui em Campo Grande não tem. A gente já fez uma batalha nessa cidade para ter esse conselho. Ele só se cria por iniciativa de lei trazida do executivo, então, assim, tem que ser o prefeito ou a prefeita que está lá a mandar para cá, para a Câmara, o projeto de lei, e aí debatermos e aprovarmos. Nós quase conseguimos isso em 2016. O Ministério Público recomendou, os movimentos sociais se organizaram, aí o prefeito da época mandou para a Câmara o projeto de lei. Mas aí a gente não conseguiu aprovar
e o prefeito seguinte, que entrou em 2017, arquivou, que foi o Marcos Trade, arquivou o projeto de lei. Então, assim, e depois nunca mais nós conseguimos organizar. Quem sabe amanhã a gente faça uma reunião bem forte, bem participativa, e a gente consiga provocar o Executivo para mandar para a Câmara esse instrumento legal, que é muito importante, porque cria o Conselho de Direitos das Pessoas LGBT aqui em Campo Grande. Lembrando que isso também é muito simbólico, né? O presidente da República anterior, né, naquela veia fascista e tal, a primeira coisa que fez quando ele assumiu foi fechar, né, extinguir o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas LGBT como um símbolo, né? Aqui não, aqui ninguém vai discutir direito das pessoas gays, lésbicas, enfim e tal. Aqui não vai ter, como se ela fosse apagar as pessoas, como se fosse exterminá-las, né? E isso muito tem a ver com o comportamento, né, professor Guilherme? De como que a política, os sinais, né, podem criar comportamentos agressivos na sociedade, né? E a gente está num outro momento, como você falou, e daí eu já passo para você dizer para a gente, né? No tema da live, quais são as urgências? O que a gente precisa reunir força, né, para ir contra a homofobia, toda forma de violência que fazem as pessoas LGBT num país tão cruel como o nosso, né? O que você, como estudioso e tal, fala para a gente? Então, eu estou achando super interessante, anotando muitas coisas aqui, aprendendo, inclusive, algumas tantas. Em primeiro lugar, acho que é importante situar que o dia 17 de maio é o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, e aqui no Brasil a gente fala sobre lesbo, trans, homofobia, enfim, é um nome... vai dando visibilidade para outras categorias, porque no dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde despatologizou a homossexualidade. Isso é muito interessante, quer dizer, até 1990, eu tinha 7 anos em 1990, até 1990, a homossexualidade tinha um CID, né? Tinha um CID. Para a questão da transfobia, ainda é mais recente. É dos anos 2000, agora, há muito pouco tempo. Né? Acho que não tem 10 anos. Então, quer dizer, a homossexualidade, ao longo da história, ela primeiro é percebida como pecado, né? E manipulada como pecado a partir de interpretações do texto bíblico e de outras religiões messiânicas, né? Não é só no cristianismo. Então, mas já se avançou. Quando a sociedade avança no que diz respeito a construir um espaço público que é laico, né, esse fundamentalismo se restringe a suas igrejas. Então, se avançou do campo do pecado. Mas a estratégia para superar o pecado foi patologizar. Então, a homossexualidade... E aí eu estou falando da homossexualidade porque é aquilo que se convencionou a tratar mais ao longo da história, né? Depois ela se torna doença. Então, aí os homossexuais, né? Ou as pessoas homossexuais que tinham práticas com pessoas do seu mesmo sexo biológico eram considerados, então, pecadores. Aí eles passam a ser doentes, né? Passam a ser tratados. Mas esses sujeitos também foram, ao longo da história, criminosos. E em alguns países do mundo, até hoje, né, a homossexualidade é crime. Recentemente, a gente viu o que aconteceu no Iraque, né, a semana passada. Né? Houve um retrocesso muito grande no que diz respeito a toda a legislação sobre dissidências sexuais. Então, esse lugar é um lugar das pessoas perversas, digamos assim. E como é que se constrói isso? Isso se constrói no cotidiano, né? Não se baixa um decreto, né? Que bom que pudesse ser baixado um decreto para acabar com isso, né? Vamos acabar com a homofobia por decreto. Não, ela foi construída ao longo de 2000 anos, né?
ela foi construída sobretudo a partir do século XIX, quando se cria um sujeito homossexual. Então, uma relação cotidiana. Para mim, qual é a urgência? A urgência de todas é superar o estigma e o preconceito. E isso é o mais difícil. Porque eu poderia dizer assim, ó, é a empregabilidade. Eu acho que é muito difícil, especialmente para travestis, mulheres trans, pessoas travestis que são pretas e pobres. Eu acho que a empregabilidade é uma coisa difícil. Eu não tenho esse problema, eu sou um homem gay, branco, de classe média, professor universitário, quer dizer, eu venho de uma situação mais confortável. Agora, uma travesti preta e pobre da periferia, não escolarizada, a empregabilidade é muito importante. Mas eu acho que se resolve a empregabilidade. Eu poderia dizer aqui, hoje teve o evento sobre as casas de acolhimento. É muito importante que existam casas de acolhimento para gente da periferia que com 16 anos é expulso de casa a chutes e pontapés e não tem possibilidade nenhuma. As portas da sociedade estão fechadas para uma pessoa de 16 anos, um adolescente de 16 anos. E esses casos são imensos. Então, eu poderia dizer que são casos de acolhimento, que a empregabilidade, que é uma polícia acolhedora, para que a gente saiba que a polícia está do nosso lado e não contra nós. Poderia dizer isso e acho que isso se resolve. É direitos, né? Poder que o casamento seja efetivamente uma possibilidade legal, né? Que tenha uma lei que nos ampare. Poderia dizer isso, acho que isso é importante. Mas me parece que a grande urgência é aquela que permanece, aquela que não se supera, que é o estigma e o preconceito. A impossibilidade de ser pessoa na sua generalidade. Isso os heterossexuais nunca vão saber, é o receio de segurar a mão do seu parceiro e da sua parceira. Esse é um receio que as pessoas homossexuais têm e que é básico. Ou o medo de ir no banheiro errado em relação às pessoas trans. Ou considerar, né, que aquele sujeito ou aquela sujeita está no banheiro errado. Então, e aí eu chego no ponto. Eu acho que o grande desafio é discutir com a educação. A grande urgência é a educação entender que precisa fazer esse debate. Eu não acho que a educação vai resolver todos os problemas do mundo, mas eu não sei se todos os problemas do mundo se resolvem se a gente ignorar a educação. Então, o debate sobre gênero e sexualidade, não apenas para pensar as pessoas em dissidência, mas para pensar o combate às violências a sujeitos que são vulneráveis. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT, o país que mais mata pessoas trans, mas é certamente o país que mais mata mulheres, certamente é o país que mais mata negros, certamente é o país que mais mata indígenas, certamente é o país que mais mata trabalhadores rurais. O nosso país tem um histórico de violência com todos aqueles que não fazem parte do ideal da vida social burguesa. Todas essas pessoas que não se enquadram nesse modelo vão sendo lentamente sufocadas até serem extintas. E eu acho que a população LGBT não será extinta. E se ela não será extinta, porque ela está muito difundida no todo social, me parece que nós precisamos trabalhar nas estruturas da sociedade. É preciso ter um projeto de sociedade que inclua todas essas diferenças. E não se faz isso sem um investimento numa educação que seja inclusiva e pró-diversidade, e não se faz isso sem equipamentos culturais que mostrem que essa diversidade não é pecaminosa, nem criminosa, nem doente, mas uma variação das experiências que a gente tem na vida em sociedade. Então, eu diria que a grande urgência é investir maciçamente numa educação que, de fato, forme para o respeito às diferenças. Nossa, professor, que coisa boa que é ouvir, Guilherme. Verdade. Precisamos tanto da sua voz, né, que nos orienta, que nos traz clareza, né, a voz de quem estuda e sabe ver essa realidade.
e intervir nela, né? É isso que você falou. Qual que é a nossa urgência? A nossa urgência é um monte de coisa, mas se a gente não enfrentar, né, o preconceito, o estigma dessa oportunidade da pessoa existir, né, Claro. em sua plenitude, como é que a gente vai para os outros campos? E os outros campos eles vão decorrer dessas atitudes, né? E eu falo, Então, e dentro da universidade, isso não está resolvido. Porque a universidade é um espelho da sociedade. Eu falo de um lugar que é conservador. A universidade é historicamente conservadora. A universidade é para homens, a universidade é para homens brancos, é para homens ricos. Sim. Né? A universidade está recém se acostumando a ter pobre. A universidade está recém se acostumando a ter negro, a ter indígena. A pessoa trans ainda não está acostumada, mas está em processo. Mas essas diferenças estão lá. E se nós, que formamos as pessoas que vão formar, se nós que formamos as pessoas que vão atuar na ponta, nos diferentes serviços, se esse espaço de formação ele não é acolhedor às diferenças e à diversidade, compromete todo o resto. Eu não estou dizendo que a universidade tem o lugar salvífico aqui. Não. Mas eu acho que a universidade é muito importante. E é cada vez mais importante que ela seja demandada a isso, porque a universidade funciona muito sob demanda. Então, é muito importante que a universidade seja demandada e que a sua atuação saia daqueles muros, porque nós vivemos num mundo muito interessante dentro da universidade, mas é preciso que a gente saia para fora dos muros para tentar efetivamente construir as diferenças. mas professor, o senhor fala da universidade. Agora, imagina a escola pública de nível médio. Sim. Nós fomos procurados faz um semestre, nem isso, no ano passado, por mães e pais e por adolescentes da escola pública estadual, com uma reivindicação assim que já estava tudo resolvido do ponto de vista dos instrumentos, né? Que é a não uso do nome morto, né? Então, o adolescente se matricula no colégio, ele faz a informação sobre o novo nome dele, e o sistema, professor Guilherme, permanecia chamando todos os dias pelo nome morto. Seja na prova, na atividade qualquer da escola, sabe? E a gente não sabia disso, eu não percebia que isso estava acontecendo até que esses adolescentes foram nos procurar. Nós fomos ao gabinete do secretário de Educação do Estado, o Hélio, né? E ele nos recebeu muito bem e ficou também abismado. Olha só, o secretário disse: como assim? Nós temos uma resolução do Conselho Estadual de Educação que disciplina que, feita a opção do nome social, o nome morto não será mais usado em nenhum documento. Mas e aí? A resolução não andou, né? A resolução ficou lá, ficou importante, necessária, tudo, mas ela não atingiu o sistema de dados que lança o nome morto. E aí, ainda bem que nós fomos alertados disso, que os alunos vieram, alunos com um problema seríssimo, porque eles estavam já com regime para estudar em casa, porque eles não queriam mais frequentar a escola, que tiveram agravos psicológicos, que tiveram até outros agravos, muita adolescente que não queria mais ir à escola em razão de permanecer lá o nome morto, mas mais do que isso, né? Aquela inércia do conjunto dos professores e da direção que dizia: olha, isso não é com a gente, isso aqui chegou seu nome aqui no diário, eu tenho que ler. Então, assim, é muito cruel, né? Você ter o dispositivo, ter o mecanismo que foi uma batalha para conquistar, e aí isso não se efetivar na prática, porque também a professora, a diretora, o colégio como um todo, é isso que você disse da universidade. Também lá é muito conservador, é muito preconceituoso, reproduz violências, né? E aí, assim, quando veio uma ordem de cima para mudar o sistema, parece, né? Nós já conferimos, a partir desse ano, os alunos do Estado estão sendo respeitados. Até
em relação a essa questão, que era né, uma gravíssima violação do direito deles, né, dos estudantes e adolescentes, com uma repercussão gravíssima para a vida escolar e para a vida, né, da criança, do adolescente. Pensa, você, né, um adolescente de 14 anos e 15, como eles foram lá conosco na audiência com o secretário, revelando isso. Então, é como a urgência é isso, né? A urgência é esse espaço, né, de aceitação, né? O espaço de respeito, não é? É isso que você fala, né, Guilherme? Eu acho que eu acho que esse é o caminho, embora seja muito difícil. Não dá para ignorar, por exemplo, que nós somos uma sociedade tremendamente religiosa, ainda que o nosso Estado seja laico. Essa talvez seja a grande contradição do Brasil não resolvida. Quer dizer, nós temos um Estado que é laico, mas uma sociedade profundamente religiosa. E uma sociedade profundamente religiosa que, em alguns segmentos dessa religiosidade, é fundamentalista e é um contingente muito grande de pessoas, que às vezes supera muitos países europeus. O nosso grau de fundamentalismo religioso, numérico, nossa população fundamentalista, né? Então, é preciso dialogar com essas pessoas, é preciso... tem que entrar num debate, né? E que talvez não seja tranquilo. O que se percebe é que não se quer entrar nesse debate, né? Talvez porque ele, do ponto de vista eleitoral, seja um debate desfavorável. E eu acho que, de fato, pode ser. Então, é tudo muito tenso. É tudo muito tenso. São cenários muito complexos. Mas a chave está aí, quer dizer... não se pensa que a BNCC, o Plano Nacional de Educação, essas coisas foram alteradas no sentido de invisibilizar gênero por organização religiosa. Foi uma organização religiosa que fez isso. E o impacto disso não é que vai acabar com a homossexualidade porque não está no plano de educação, mas é porque vai facilitar, por exemplo, a violência às meninas na escola. É isso que... você ataca a homossexualidade, mas você vulnerabiliza, por exemplo, um sem número de mulheres que até ontem estavam botando folha de caderno no meio das pernas porque não tinham absorvente, tá entendendo? Então, é desse tipo de violências colaterais que me parece que nós também estamos falando, porque a população LGBT ela não está isolada e ela não é só a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero. Ela é um monte de categorias, né? Ela é um monte de coisa. Também a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero. Ocorre que quando se criminaliza, quando se tenta invisibilizar, quando se tenta silenciar a identidade de gênero ou a orientação sexual de alguém, esse sujeito não é um sujeito completo, ele é um sujeito pela metade, né? É um sujeito pela metade. E não sei para quem interessa uma sociedade com sujeitos pela metade, né? Com sujeitos com apenas uma parte, né? Me parece que nem na lógica divina, né, que prega tanto o amor, acho que nem nessa lógica isso faz algum sentido. Mas não faz sentido na educação, não faz sentido na saúde, não faz sentido na cultura, não faz sentido, né, uma sociedade só para um pequeno grupo se deleitar dela na sua plenitude. Acho que a sociedade é bonita demais para ela ficar restrita a um grupo de iguais. E por isso, na política, é muito importante a atuação transformadora, sabe, Guilherme? E eu fico muito satisfeita de me arriscar sempre, sabe? Porque não quero ficar no âmbito da atividade política provocando mais dor, mais conservadorismo, mais atraso, né? E aí você falou muito bem, nós estamos em ano eleitoral e hoje mesmo, naquela reunião que nós fizemos para falar sobre, agora à tarde, sobre a casa de acolhimento, que a SPU chamou, o professor Tiago Botelho está, né, nos reunindo para fazer um grupo de trabalho para efetivamente recebermos um prédio e poder construir, né, enfim, colocar para funcionar uma casa de acolhimento. Lá naquela reunião, de repente, né, a pessoa que está lá, que já está toda envolvida na pauta e tal, diz exatamente isso. Olha, eu acho que esse não é um dos temas para a gente discutir durante esse ano.
E é exatamente o contrário, né, Maíra? Exatamente o contrário, Guilherme. A gente precisa utilizar esse processo de disputa política, de atenção das pessoas pelas propostas, para a gente colocar essas questões, porque depois arrefece, muita gente se desconcentra e tal. Mas nesse momento privilegiado da democracia, que é o debate político e ideológico, é que a gente tem que insistir nos temas, como o combate ao racismo, né? O combate a toda forma de opressão, da homofobia, como a gente está falando aqui, o enfrentamento, e isso eu acho que nós temos que fazer na política. Tem que fazer nos espaços da comunicação, tem que fazer no plenário, não é lá daquele debate, seja propondo medidas legislativas ou mesmo fazendo ambiente de discussão, de visibilidade da questão e tal. E é isso que eu me arrisco a fazer por aqui, né? E quero muito me arriscar para isso, sabe? Não sou uma mulher gay, nem lésbica, né? Não sou trans, nada, mas eu sou antiga, então eu sou gays, Simpatizante. lésbicas Então, e simpatizantes. Na minha época, Guilherme, a gente falava Isso é, GLS. na minha época, realmente você seria o S aí, tá? Porque eu, Eu sou como S. professor, como o professor falou, eu passei 10 anos com o CID, né? Porque eu nasci em 79, então só foi em 90. 10 anos, 11 anos com o CID e sou dessa época aí de simpatizante. O que eu gostaria de falar, Luísa, com relação à omissão, né, legislativa? Foi a partir da omissão legislativa que o STF se manifestou quando provocado. Muito E isso importante. ainda não acusam de legislar. Não, ele não legislou, ele declarou a mora do legislativo que não quis fazer, e eu vou além, não vai fazer. A bancada, a gente sabe muito bem que nós temos bancada conservadora, de extrema-direita, e a questão religiosa. E por que eu trouxe a questão religiosa, como tanto o professor falou? Porque na decisão do STF, ele faz a ressalva contra as religiões, mas ele deixa bem claro que no momento do culto, enfim, da prática religiosa, não se pode ter atos discriminatórios. Então, ele deixa isso muito claro, que inclusive vai ser, sim, aplicada a lei de racismo aí, seja para quem for, seja em qualquer que seja, se você, no momento ali, né, da questão de estar ali na reunião, independente da religião que seja, proferir atos discriminatórios contra LGBT. E só para finalizar, que eu acho que o nosso tempo está bem próximo, eu queria falar para o professor que eu concordo com ele. Eu acho que a gente muda. Quando você me perguntou do negócio da saia, aquilo ali é a chamada cultura do estupro, mas eu não gosto, eu sempre falo isso, de associar a palavra cultura a algo negativo. Né? Eu acho que cultura é muito mais, mas a gente sabe que cultura aí foi uma construção. Então, da mesma forma que foi uma construção, a gente pode desconstruir. E a gente começa a desconstruir na base. A gente começa a desconstruir na educação. E não só na educação, numa outra instituição também, que é a família. A gente precisa começar a partir da escola, levar isso para a família e assim por diante. Sabe, se essas duas instituições, que são as instituições de base, muitas das vezes, for caindo por terra todo esse preconceito, a gente consegue evoluir. E, para finalizar, a academia, ou seja, a universidade também foi muito ameaçada. Passou aí anos de ameaça. E está ameaçada ainda, né? Então, realmente, ela teve que lutar muito e teve que se defender muito para ainda permanecer de pé. E o debate ele tem que ser levado não só para a academia, como também para a nossa base. É isso que eu acho. Fala, Guilherme. Eu queria só retomar dois pontos. O primeiro é que a luta da população LGBT não é só da população LGBT. Talvez ela seja mais protagonista da sua luta, mas ela precisa de muitos aliados. E Sim. aliados, e aliadas, e aliades em todos os segmentos. Exato. É muito importante que os aliados estejam no campo da justiça. É muito importante, fundamental e decisivo que estejam na política. Sim. Fundamental que estejam na política. A interlocução precisa estar ali. Precisa estar disseminado na vida social, no mundo empresarial e também na religião, porque a população LGBT também tem fé.
Muitas Sim. pessoas LGBT também têm fé. Muitas pessoas LGBT são evangélicas, são católicas, são budistas, são espíritas, são do Santo Daime, são do Candomblé, são da Umbanda. Quer dizer, tem a sua religiosidade. Então, me parece que é muito importante que esses laços, esses vínculos sejam estreitados para além da população, né, dos limites da população, porque me parece que, ainda que sejamos muitos, somos poucos diante do todo. E me parece que é estratégico uma política de aliança no atual contexto que nós temos. É preciso que a gente tenha com quem contar para além dos nossos, entende? Sim. E, por fim, acredito muito no poder transformador de um pensamento religioso que seja afetivo, acolhedor, de um Deus que propõe amor. Eu não acho que a população LGBT está de um lado e a religião está do outro. Eu acho que estamos todos do mesmo lado quando o que nós queremos é uma sociedade melhor, mais justa e que espalhe bem-querer, sabe? Eu ando otimista, apesar do último período. Eu ando otimista. Eu acho que as coisas tendem a melhorar. Eu acho que, enfim. Eu também ando otimista, sempre, né? Mas é muito cruel a gente pensar num mundo ainda com esse tipo de problemas, né? A gente ter gente discriminando outros, massacrando, violentando, e por uma questão assim, né, da sua identidade, né? É a sua identidade que o ofende. Que coisa mais absurda, né? Sim. Então, assim, essa live foi uma delícia, né? Porque nós falamos com duas pessoas maravilhosas, militantes, né? Que ajudam muito, muito, né? Na luta, na causa. Então, a gente super agradece. Entrou um monte de gente aqui. O Vitor Hugo entrou para dizer o seguinte, que também tem muito estigma na comunidade LGBT Sim. e que precisa ter uma luta de orgulho entre, né, os nossos iguais e tal. Tá falando isso aqui. Mas a gente teve gente muito especial. A Ladiele, que todos nós conhecemos, acho que foi aluna do professor, né? A Ladiele é pré-candidata a vereadora aqui em Campo Grande, é uma menina jovem, negra, incrível, né? Ela é maravilhosa, ela esteve aqui agora com a gente. O Paulinho, que é superintendente do INCRA, a Michelle, a Cássia, que é assistente social, o Kelvin também é pré-candidato do PT, a vereador, a Ana Cláudia Ledesma, que não ia perder nunca essa live, né, professor Guilherme? Porque ela é fã tanto da Maíra como do professor. Entrou também um artista que eu gosto muito aqui, que é o Raul Cabaleira, né? Então, assim, a gente teve um monte de gente curtindo, e mais do que isso, né? Se ficando melhor, mais forte, né? Com a sabedoria que vocês trouxeram aqui para gente, com as informações, a gente está seguramente melhor para enfrentar os desafios de amanhã, que não são fáceis, mesmo que a gente seja muito positivo. A gente precisa de muito mais amor, né? De muito mais respeito, pelo amor de Deus, às pessoas LGBT, né? Desse mundo, né? Porque não é só de Campo Grande, nem do nosso país, mas a gente precisa mudar o mundo, né? Até agora que se aproxima o Dia Internacional, vem tanta notícia, né? Que a gente vê que realmente militar em favor dos direitos humanos e das pessoas LGBT é tarefa de todo mundo, né? E que a gente tem que, não pode perder tempo, tem que ir para cima em todos os espaços, né? Então, vamos embora. É isso, agradecer muitíssimo a todo mundo que esteve aqui, muito ao professor Guilherme. Muito Quem obrigado. já conhece o professor Guilherme, né, se não segue ele lá na rede social, é professor, é antropólogo, é escritor, é cientista, é provocador, sai pela cidade provocando todo mundo, né, para entrar nas lutas, né? Adoro os alunos dele, enfim. Doutora Maíra também, uma militante, enfileira, sobe em cima do carro de som na parada, não quer nem saber, né? Vai com a bandeira dela enrolada lá, tá aí com a bandeira aí na roupa, trabalhando, enfim, na blusa dela, defendendo a bandeira com muita, né, firmeza, e é isso que a gente precisa mesmo, né?
de invisibilidade, basta o que os outros querem, né? A gente quer se mostrar mesmo e falar e resolver e ir para frente. Mas é isso, muito obrigada a todo mundo que ajudou. Marinete Pinheiro, que é uma princesa, que vocês sabem que a gente ama ela. Ela sempre me ajuda a organizar as lives e aí ela aproveita para vir me ver. Porque a Marinete fala que ela é minha filha, mas ela não é minha filha. Eu não tenho filha desse tamanho, não. Mas é que a gente vive tanto tempo juntas e ela era pequenininha quando eu a conheci. E aí a gente ficou um pouco com essa relação familiar, né? Eu de mãe dela. E aí ela aproveita para vir aqui me ver nos dias da live. Obrigada, Marinete. Um beijo. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Maíra. Foi Muito obrigado. maravilhoso. Obrigada a Até todo mundo que amanhã. entrou aqui. O Vitor Samudio entrou agorinha também. A Elida Júlia, uma liderança indígena que tem 70 anos de idade. Pensa a Dona Élida. Dona Élida, Júlio Antônio, agora eu não lembro o resto do sobrenome dela, é tudo nome, né? O nome da Élida é uma liderança indígena terena, que hoje é presidente da Associação das Feirantes Indígenas ali do Mercadão, sabe? É uma baita mulher. Você precisa conhecer. Quem não conhece, vai lá, chega a pergunta da Dona Hélida para vocês conhecerem. Eu amo de paixão, ela é maravilhosa, enfim. E amo todo mundo que esteve por aqui ajudando a gente a fazer essa live. Até o Torraca, que o Torraca é lá de Dourados, entrou aqui um pouquinho. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada Até mesmo. amanhã. Tchau, tchau. Até. Ah, sim, amanhã todo mundo lá na Câmara, 14 horas, para reclamar que Campo Grande não tem conselho de direito das pessoas LGBT e a gente precisa disso. Então, Vamos estar lá. Obrigada, Até mais. professor. Obrigado. Até mais. Até. Tchau.